Vamos falar agora sobre compensação. O nome compensação é praticamente uma explicação, né? Porque a palavra compensação tem o exato sentido popular, né? Do significado da palavra compensação econômica, né? No caso, compensação financeira. E aí diz o artigo 368 que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, uma situação, né, na prática seria de que o credor deve ao devedor e o devedor é credor do devedor. Então, o devedor é credor do credor. Né? Seria essa a explicação. O que acontece nesse caso? Nós temos duas pessoas, né? E elas são ao mesmo tempo credores e devedores uma da outra. É essa a situação. Bueno, acontecendo isso, a compensação se torna possível. Só que aí nós temos que ver os requisitos que estão nos artigos 369 e 370. E aí diz assim: a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Vamos lá. Dívidas líquidas é dívidas de valor certo. Então, não há dúvida sobre o valor, né, da quantidade, né, da obrigação. Vencidas porque elas já não podem ser exigidas antes do vencimento. Então, as duas têm que ser líquidas e as duas têm que estarem vencidas. E ainda por cima tem que ser de coisa fungível, ou seja, de coisa substituível. Pois bem, quanto à questão das coisas fungíveis, eu já expliquei nas aulas anteriores, né? E agora a gente só reforça. A coisa mais fungível que existe, normalmente é a esse tipo de coisa que o Código Civil se refere na área de obrigações, é dinheiro. A coisa mais fungível que existe é dinheiro. Então, nós estamos falando aí que seria uma dívida em dinheiro já vencida e com valor exato. Ponto. Esse é o primeiro requisito. E aí vem o segundo, do artigo 370, que, embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, de novo, falando das coisas fungíveis, o objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diverem na qualidade, quando especificado no contrato. Pois bem, aqui é o seguinte: 370 é uma exceção, né, porque não existe, né, dinheiro de qualidade diferente do outro. Então já começa por aí. Partindo do princípio que coisa fungível em matéria de obrigações é dinheiro, né, essa questão da qualidade perde um pouco a relevância. Todavia, se foi uma obrigação, por exemplo, né, de entrega, né, de dar uma coisa certa, né, que seria, no caso, vamos lá, arroz, né? Arroz tem diferença de qualidade, certo? Então, ainda que fungível, arroz seja uma coisa fungível, certo? Pode ser numa quantidade certa, num peso já determinado, mas ele tem diferença de qualidade. E aí pode dar problema. Mas, mesmo assim, só vai dar problema se a qualidade estiver especificada no contrato. Então, prestando atenção nessa última observação aqui. Aquela coisa, não é relevante, né? Porque, repito, em se tratando de dinheiro não há questão, não há diferença de qualidade, né? Mas se for qualquer outro tipo de obrigação e a qualidade for referida no contrato, aí poderá ocorrer uma dificuldade ou uma impossibilidade de compensação. Mas isso não é regra, muito pelo contrário, é exceção. A regra é que a compensação é facilitada desde que preencha especificamente esses três requisitos destacados aqui no texto do artigo 369. Pois muito bem. A compensação 369, de novo, né, que estamos lendo, é líquidas vencidas de coisas fungíveis. O fungível aqui remete ao artigo 373, que não estava aqui, né, que está só até o 370, né, ao 373. E o 373 diz o seguinte: a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto, e aí vem três hipóteses em que a diferença de causa, né, impediria a compensação.
Vamos estabelecer a diferença de causa. Causa seria a origem, né? O que gerou aquela obrigação, certo? Então, o que não pode ser compensado, né? Se a dívida, no caso, né, o dinheiro, ou aquilo que for entregue, provier de esbulho, furto ou roubo. Por que não pode isso? Porque aí tu estimularia, no caso, o crime, né? O crime ou algum ilícito civil, né? Furto ou roubo é crime, esbulho, para explicar para quem não sabe, o esbulho seria a tomada da posse, né, de algo, certo? De forma indevida. Se for bem imóvel, vai repercutir aqui, ou é furto ou é roubo. Esbulho é uma expressão do direito das coisas para se referir à ofensa à posse. É o que acontece, por exemplo, o melhor exemplo que nós temos de esbulho nas invasões de terra, né? Ou nas invasões de residências, tá certo? Então, se esse bem que for compensado, ou esse dinheiro que for compensado, provier de alguma ilicitude, ele não pode ser compensado. Razão número um. Razão número dois. Se uma das coisas, né, se uma das dívidas, né, ou dos objetos que serão entregues, se originar de comodato, depósito ou alimentos. Esses dois aqui, comodato e depósito, fazem referência direta aos fungíveis, pois, por exigência contratual, tanto comodato quanto depósito só pode ser de coisas infungíveis. Então, aqui nem precisaria do artigo 373, porque aqui não preencheria o requisito do 369. Então, é uma redundância, tá certo? Só para explicar para vocês. Já quanto aos alimentos, aqui nós temos um asterisco, manda para o artigo 1707, que diz o seguinte: pode o credor não exercer, porém, lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação, é o que nós estamos tratando, ou penhora. Traduzindo, a coisa relativa a alimentos não pode, ou a dívida relativa a alimentos não pode ser compensada, certo? Há uma proibição expressa no artigo 1707. O recomendável aqui é verificar se no teu código existe essa remissão aqui. Se não existir, faz uma observação. No caso de alimentos, manda para o 1707 a explicação de por que alimentos não podem ser compensados, certo? Então, alguém, vamos lá, eu devo alimentos. Alimentos seria pensão alimentícia, né? Eu devo alimentos para o meu filho, né? E o meu filho me deve X, certo? Me deve uma quantia. Eu não posso compensar esses valores, tá certo? Porque um deles não é sujeito à compensação. Tá aqui, certo? Eu não posso compensar objetos infungíveis, por isso que aqui no comodato e depósito eu não posso. Eu não posso compensar objetos, bens ou valores decorrentes de ilegalidades, certo? E, terceira e última, se for uma coisa não suscetível de penhora. E aqui nós temos especificamente, né, a questão de salário ou remuneração. Salário e remuneração não são suscetíveis de penhora, não podem ser penhorados, tá certo? Mas aqui há uma referência do Tartucci, a chamada escravidão moderna, né? Só para explicar para quem não conhece a escravidão moderna, normalmente esse processo se dá com a contratação de pessoas, né, mediante salário, aqui já está, né, especificado e inviabilizando a compensação, mediante salário, e há na CLT um limite para tu compensar despesas que o teu funcionário te causa. Tu tem que pagar salário para ele. Mas de repente ele mora na tua casa, né? Ou tu oferece como remuneração um aluguel, né? Um lugar para morar, né? Uma casa, certo? Ou se não, a questão de comida, tu fornece almoço, janta, café da manhã. E o que acontece? Tu vai lá na CLT e há um limite, certo? Um limite de valores. Eu não vou me lembrar agora, no meu tempo, se eu não me engano, era 20%, tu pode cobrar no máximo do salário, né? A título de habitação e 25% a título de remuneração, totalizando 45% seria o máximo que tu poderia descontar do salário numa espécie de compensação, certo? O que acontece na escravidão moderna? Na escravidão moderna, normalmente, a compensação, o trabalhador deve mais do que o salário
para o patrão. Por quê? Porque normalmente o patrão coloca, vamos lá então, ele contrata uma pessoa na zona urbana aqui, né, leva para a zona rural, um descampado, chega lá, faz ele trabalhar feito um louco, dá uma casa para ele e ele tem que comprar os alimentos num boteco que pertence ao próprio patrão. Só que aí nesse boteco que pertence ao próprio patrão, tudo tem preço altíssimo. Café é caríssimo, feijão é caríssimo, arroz caríssimo, açúcar caríssimo. Chega no fim do mês, na hora de acertar, tu pega a continha do boteco, que é do patrão, né? E a soma dos valores, né, do consumo do funcionário é maior do que o salário. Ué, e aí eles fazem assim a escravidão, ou seja, tu acaba tendo que continuar trabalhando para conseguir pagar e diminuindo o consumo, inclusive, né? Para evitar, para ver se tu consegue sair daquele círculo ali. É assim que funciona a escravidão moderna e, obviamente, que é essa referência aqui para dizer que salário não pode ser penhorado, não pode ser compensado. Então, se não pode ser penhorado, não pode ser compensado. É isso que diz o artigo 373, inciso 3º. E aqui que eu pulei por conta dos fungíveis, aqui né, do 369 direto para o 373. Vamos passar agora para o 372, né? Só para comentar esse trechinho aqui. Diz assim: os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Prazos de favor significa dizer quando o credor permite que a pessoa pague após o vencimento. Né? Então, assim, eu compreendo a dificuldade que a pessoa tem de pagar no dia 10 e estendo o prazo de pagamento até o dia 15, até o dia 20, certo? Então, o que eu fiz? Eu dei um prazo de favor. Isso é dar prazo de favor. Bueno. E aí fica um problema. Né? O prazo de favor aqui muda o vencimento? Certo? É essa a pergunta. Por quê? Porque para fazer a compensação, a dívida tem que estar vencida. Quando eu estendo o prazo para o pagamento, ela deixa de estar vencida? Segundo o 372, não. Por quê? Porque tu pode fazer a compensação. Então, se a pessoa estendeu o prazo, isso não significa que a dívida não venceu, a dívida já venceu. Eu só não vou te cobrar agora. E fazendo isso, ao esticar o prazo para que o devedor pague, não há problema nenhum em fazer a compensação. Tá entendido? Então é uma observação interessante, embora não seja, até onde eu sei, né, que aquele diz, embora consagrados pelo uso geral, não é muito comum não esses prazos de favor, né? Isso só acontece em negociações muito pessoais, assim, né? Aquelas coisas muito artesanais, né? No vai e vem aí da vida nas grandes empresas, nas grandes corporações, não tem perdão, né? Se tu passar do prazo, certo? Serve para cartão de crédito, banco, aluguel, imobiliária. Se tu passar do prazo, tu vai ser punido por isso. Vai rolar multa, juro, vai ter alguma coisa, tá certo? Mas o credor bonzinho, se estender, né? Mas vou repetir, se ele estender o prazo, não quer dizer que a dívida deixou de ficar vencida, ela já está vencida, certo? Eu só estiquei o prazo. Então, se ela já está vencida, ela pode ser compensada. É essa a razão do 372. Mudando de assunto, vamos para o 375, que diz assim, vou entrar numa questão um pouquinho mais teórica, né? Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas, tá certo? E aqui a gente faz um asterisco para fazer referência a uma controvérsia. Qual é a controvérsia? É a validade condicionada à igualdade. Traduzindo, renúncia prévia é tu, lá na assinatura do contrato, tu renuncia a compensação. Assim, não pode haver compensação com essa dívida aqui. Então, o teu credor, né, tu é o devedor e tu renuncia, certo? Só que, para que isso funcione, né, para que isso tenha valor, tem que ser por mútuo acordo, ou seja, tem que ser um acordo entre as partes, tá certo? E aí há uma referência ao Código do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, né, que estabelece aqui tá errado, inclusive no slide, aqui depois eu conserto, né? Tá, sou consumidor, é do consumidor, certo? Aqui no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 1, há uma referência expressa, é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor do mercado de consumo. É um princípio, princípios. O primeiro, certo?
Então é o seguinte, não há, vamos dizer assim, igualdade nas relações contratuais, principalmente, e agora vamos fazer essa última referência aqui, né? O artigo 424 diz assim: nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada. Aqui, ó, é o caso do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então vamos lá, explicando também, porque talvez alguns não saibam, o que é um contrato de adesão? Né? Como o nome já diz, é aquele contrato que tu adere, vem de aderir. Né? 99,9% dos contratos que a gente assina são contratos de adesão. Então, vamos exemplificar, inclusive os virtuais, esse que a gente bota ali, li e concordo. Né? Por quê? Porque não existe negociação. Ou tu aceita o contrato por inteiro como ele está, ou tu não vai contratar. É simples, é uma imposição da outra parte. A outra parte exige que tu concorde com tudo. Por isso que se diz que é um contrato de adesão, certo? Não se pode negociar. Originalmente, se tu vai lá na história dos contratos, na origem dos contratos, o contrato, por definição, é um acordo de vontades, né? Então aí é como se a gente imaginasse que duas pessoas sentam numa mesa para fazer as cláusulas contratuais, uma por uma. Né? Então, e só vai adiantar ou só vamos avançar na construção daquele contrato se os dois concordarem. Então, havia uma igualdade, mas hoje não. Hoje, a velocidade dos negócios, a pressa, não permite que as pessoas sentem e negociem cláusula por cláusula, datas de vencimento, prazos. Não, não, é tudo já vem pronto, explicadinho, esmiuçado. Não, o máximo que pode acontecer é que aquelas cláusulas que possam te prejudicar ficam em negrito. É o máximo, ou em letra maior, né? Mas é impressionante. Eu já assinei contratos de 4, 5, 6 páginas em letra miúda, né? Tu não sabe, como eu digo para vocês em sala de aula, né? A gente entrega a alma para o diabo e não está sabendo, né? Então, é por isso que se diz. Aí vamos lá. Então, agora explicado tudo isso, vem a pergunta. Haverá mútuo acordo que permita a renúncia prévia, né? Por isso que se diz, então, que a renúncia prévia ou a renúncia antecipada é nula. Porque normalmente quem exige isso é porque exatamente por temer a compensação. Eventualmente, né, se cria uma situação em que o devedor vira credor do seu credor, né, e aí o que acontece? Aí não vai poder compensar, porque lá no início eu assinei ali num contrato de adesão a minha renúncia à compensação, certo? Então aqui o artigo 424 do Código Civil e o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, exatamente para anular ou para não reconhecer essas cláusulas de renúncia prévia, de renúncia antecipada, de renunciar a direito teu antes de fazer o negócio, sem saber o que pode acontecer depois. Tá certo? Então são cláusulas mal intencionadas, muitas vezes são cláusulas desonestas. Mas pelo menos nesse aspecto da renúncia prévia, a gente tem, vamos dizer assim, a esperança ou a possibilidade de anular essas renúncias que te prejudiquem, no caso, por força dessas proteções contratuais aqui. Então, o 375 fala na possibilidade, mas coloca uma condição. Eu posso fazer renúncia prévia desde que seja de mútuo acordo. Só que aí o 424 esclarece que isso não vai ser possível, né, em função por ser um contrato de adesão, que são contratos onde não há mútuo acordo. E o artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que há um reconhecimento que o consumidor é o lado mais fraco nas relações de consumo, né? E que prejudicando, no caso, essa concepção de que nos contratos de consumo exista um mútuo acordo. Tá bem, então? Vamos lá. A classificação da compensação, segundo a Maria Helena Diniz, são 3 tipos: compensação legal, convencional e judicial. A legal é aquela que nós já vimos, certo? 368, 369, vamos voltar aqui, 368 e 369, tá? Aqui até nem precisa aqui, né? Não tem importância o 370, como eu tinha falado antes. Então, a questão de ser duas pessoas, que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra,
e a questão da dívida ser líquida, vencida e fungível. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se configurar essa situação, tu tem o direito de exigir a compensação, certo? É mais ou menos por aí. Já na compensação convencional, é um fruto de um acordo. Traduzindo, mesmo faltando esses requisitos do artigo, ainda assim tu pode fazer uma compensação. Aí, como eu digo, depende da sensibilidade de um e de outro. Né? Isso aí, eu não posso impor essa compensação, certo? Mas a gente pode negociar. Né? A gente pode negociar ali até, de repente, uma alteração de valores, algum ajuste, algum acerto. Tudo cabe quando a compensação é convencional, certo? E aí também nesse sentido, né, é possível, havendo convenção, sendo uma compensação convencional, é possível a exclusão dessa forma de acordo com o 375. Então, aí cabe a renúncia prévia, certo? Se for uma compensação convencional, cabe a renúncia prévia, aí sem problema nenhum. No entanto, né, se ela for legal, essa renúncia prévia já fica relativa em função daquilo que a gente acabou de falar. Tá certo? E a compensação judicial ocorre por meio de decisão do juiz, que reconhece no processo o fenômeno da extinção obrigacional. De certa forma, quero colocar para vocês que a judicial e a legal meio que se confundem. Porque, como aqui é um direito previsto em lei, eventualmente tu vai ter que requerer ela judicialmente. Né? Então, aí vai acabar misturando a legal com a judicial. O que eu já vi, no entanto, alguns juízes ativistas, né, e são muito ativistas, de fazer compensações absurdas. Né? Mas, de qualquer forma, é muito difícil tu alegar a injustiça de uma compensação. É muito difícil, certo? Porque é um instrumento de facilitação das relações. Né? Como se diz aqui, né? Envolve ordem pública. Né? Imagina admitir que duas pessoas que se devam mutuamente não se compensem mutuamente. Né? Então, talvez haja um interesse do Estado aí, né? Talvez não. Há um interesse do Estado em facilitar essa solução, né? Como nós estamos falando em pagamento, né? A facilitar a extinção de uma obrigação. Né? Isso é bom para todo mundo. Né? Então não pode se ceder a caprichos aí de alguém não querer fazer compensação ou alegar a renúncia prévia de uma compensação legal. Tá certo? Então, só para dizer, ainda que a Maria Helena Diniz diga aí que possa acontecer, até por conta de um ativismo judicial, né? A compensação, via de regra, a compensação legal e a judicial se confundem. Né? Mas aqui, a diferença seria que o juiz poderia, meio que já havia acontecer, a lei não fala claramente sobre isso, ela também não proíbe, já vi o juiz fazer a compensação, ele mesmo, quando ele percebe que é possível fazer alguma compensação, ele, para acelerar o processo e para liquidar com os processos judiciais, ele acaba forçando quase uma compensação. Já aconteceu. Já a convencional só vai existir se as duas partes quiserem, e se as duas partes quiserem, podem até se perdoar mutuamente, como a gente vai ver mais adiante. Tá bem? E, para finalizar o assunto compensação, uma classificação aqui que é interessante, né? Só para que vocês entendam, né? E também não confundam. Né? Deixa eu voltar aqui no artigo, né? Aqui, que diz assim, onde é que está? Perdão, aqui. 373. A diferença de causa nas dívidas. Eu disse causa, significa dizer que a origem é porque da onde veio a dívida, da onde veio o dinheiro que se vai querer compensar o dinheiro ou o bem que vai querer se compensar. Aqui é causa das dívidas, certo? Aqui que nós vamos falar agora é no valor da dívida. Então é o seguinte: compensação plena, total ou extintiva é aquela que envolve a totalidade das duas dívidas, ou seja, isso só aconteceria se as dívidas fossem iguais, de valor igual. Então, se elas fossem de valor igual, aí quando vai haver a compensação, extingue-se as duas, certo? Já a compensação restrita, parcial ou propriamente dita, que como o nome diz aqui, né, é a mais comum, propriamente dita, é aquela que envolve parte de uma dívida e a totalidade de outra. Uma dívida é extinta e a outra é compensada. Por quê? Porque são de valores diferentes, certo?
Então, quando nós temos a compensação de dívidas de valores diferentes, uma vai ser extinta, mas a outra vai sobreviver, certo? Pelo menos em parte, vai abater em parte a dívida. Já aqui seria uma incrível coincidência, é meio raridade, é meio exceção, das dívidas serem exatamente do mesmo valor, já estarem vencidas, né? Isso aí, como eu falei, né? Uma incrível coincidência. E se isso acontecer, aí há a extinção simultânea, né? As duas dívidas são extintas simultaneamente. Tá bem, então? Deixa eu só confirmar aqui. Então, aqui é outro assunto para a nossa aula presencial, se Deus quiser. Tá bem? Paramos por aqui esse vídeo sobre compensação.